Olá, queridos e queridas. Eu venho trazer o resultado das eleições municipais do Rio de Janeiro. Então vamos lá. Marcelo Crivella, do PRB, ficou com 59,36% dos votos válidos, ou seja, os votos que foram para um candidato ou para outro. Desses aí, Marcelo Crivella ficou com 59,36%, totalizou 1.700.030 votos. Marcelo Freixo, do PSOL, ficou com 40,64% do total de votos válidos. Totalizou 1.163.662 votos. Mas Marcelo Freixo, além de ter perdido as eleições para Marcelo Crivella, perdeu também para o número total de abstenções. As abstenções corresponderam a 26,85% do eleitorado. Então você pega quem escolheu os candidatos e soma com quem não escolheu, seja por abstenção, brancos e nulos. Desse total de eleitores, 26,85%, ou seja, quase 30% dos eleitores se abstiveram de eleger alguém. E isso totalizou 1.314.950 votos, certo? Dos quais eu faço parte desses 26,85%, por motivos já apresentados por mim em outros vídeos, certo? Então, brancos totalizaram 4,18%, com 149.866 votos, nulos 15,9%, totalizando 569.536 votos, e você somando as abstenções com votos brancos e nulos, você tem um total aí de 46,85% do total de eleitores ou eleitorado que não votou em ninguém, seja por voto nulo ou em branco, seja por abstenção. A soma total deu quase metade do total de eleitores. Os votos válidos, ou seja, o total de eleitores que votaram escolhendo alguém, perfizeram um total de 53,15% do total de eleitores. Então você tem aí que metade da população escolheu um dos dois candidatos, e totalizaram aí 53,15% do total de eleitores, e praticamente a outra metade dos eleitores perfizeram aí um total de 46,85% do eleitorado. Isso demonstra o grau de insatisfação de toda a população, ou seja, da maior parte da população, que por estar tão insatisfeita, se absteve de simplesmente votar ou não votou em ninguém. A outra metade que votou o fez por obrigação e por falta de opção, porque não tinham outras opções, então cada um escolheu aquele que achou menos pior. Uns votaram em Marcelo Crivella, seguindo essa ideia, e outros votaram em Freixo, seguindo a mesma ideia, que é a ideia de votar no menos pior, certo? O que assustou a grande mídia, e com certeza assustou as elites, foi que os seus bonequinhos, os seus peões, obtiveram vontade própria. A massa de manobra que culturalmente existe, e sempre existiu aqui no nosso país, ela está pegando pensamento próprio. Então eu me incluo nessa massa. E o perfil do cidadão brasileiro está em processo de mudança. O grande exemplo disso são os fóruns de discussões calorosos que você tem no YouTube e nas redes sociais, que eu ainda não tenho acesso, mas que eu acompanho de longe, principalmente pelo rádio, os comentários sobre as discussões que são feitas no Twitter. Eu participo do Facebook, então no Facebook há alguns fóruns de discussão, e isso revela que a população brasileira
por ver a omissão total do Estado, ela está querendo tomar as rédeas pelas próprias mãos. Só que os meios de comunicação, trabalhando para o Estado e para as oligarquias, estão fazendo um movimento de contracultura para quê? Para impedir que a população tenha pensamento e vontade própria. Mas o resultado dessas eleições, principalmente aqui no Rio de Janeiro, foram uma pequena amostra do que todo o Brasil está pensando, né? Nós queremos sim ter decisão, e decisão através da nossa própria vontade, certo? E uma das exigências dentro dessas decisões é nós podermos ter candidatos realmente comprometidos com as nossas necessidades. E na ausência desse tipo de candidato honesto e comprometido com o bem-estar da sociedade, do país e do nosso município, a gente vai se abster de votar ou vai anular esse voto, certo? Eu estou dentro do grupo que compõe os 46,85% dos votos, certo? Se eu fosse votar em alguém, eu votaria no menos pior, na minha opinião, e na minha opinião o menos pior era o Marcelo Crivella, né, pelos princípios morais que ele defende, e que eu apoio os princípios morais dele. No entanto, como protesto pelo péssimo quadro político, eu me abstive de votar, correto? Então aqui estão o resultado das eleições, certo? E esse percentual de abstenção assustou as elites cariocas e os nossos políticos representantes, que já sentiram que a população não está satisfeita, e uma boa parte da população, ou seja, praticamente a metade dela, está coesa no mesmo pensamento, certo? Se a gente não tem opção, a gente não vai participar, porque nós resolvemos colocar as nossas vidas em nossas mãos. E nós somos, pelo exemplo dessa eleição, 46,85%. E esse percentual tende a aumentar e vai piorar nas eleições presidenciais daqui a 2 anos. Uma observação aqui: Marcelo Crivella vence com 59,36% dos votos, totalizando aí 1.700.030 votos, e ele prometeu colocar guardas municipais nas escolas públicas, algo que eu dou total apoio, porque o lugar da guarda municipal é à frente dos prédios e logradouros públicos, guardando o patrimônio material do município, e não correndo atrás de camelô ou de cidadão, batendo no camelô e no cidadão, certo? O papel deles não é esse, porque eles não são polícia. O máximo que eles podem fazer em segurança é dar aquela sensação de presença, de autoridade, mas não agir como polícia, porque eles não são, certo? Então, apoiada essa ideia, Crivella prometeu colocar guardas municipais nas escolas públicas, criar 20.000 vagas em creches até 2020. Isso será cobrado, principalmente aqui nesse canal. Acabar com as filas nas emergências de hospitais. Isso vai ser um grande desafio, porque você enfrenta várias barreiras aí. A primeira é a própria máquina do Estado, que no nosso caso aqui é o município. Como o governo do Estado e o governo federal, o município se enche de funcionários nomeados. E aí está o problema na hora de você colocar para funcionar o aparelho público. Esses funcionários nomeados não se veem com a mínima obrigação de se dedicar à população. Então, como eu havia dito, o público acaba tendo um péssimo atendimento nos prédios públicos, nos órgãos públicos em geral, em função dessa inflação de funcionários nomeados que ocupam os cargos de chefia e por isso acabam interferindo no bom funcionamento do aparelho público de um modo geral, certo? Outra coisa que foi prometida é transparência e ética na administração municipal. Esse último item aí esbarra no que eu acabei de falar.
Enquanto nós continuarmos com esse modelo político de administração pública em que, para satisfazer as coligações partidárias, os candidatos que assim assumem o cargo de poder no executivo começam a pendurar cabides de empregos, espalhando funcionários nomeados em todos os órgãos públicos. Enquanto nós não acabarmos com isso, nós continuaremos tendo problemas de deficiência e incompetência no atendimento, no funcionamento dos órgãos públicos e problemas paralelos a esses que são caracterizados pela corrupção com desvio de verba, com o mau uso da máquina pública por indivíduos que foram nomeados e se apossam dos recursos que são direcionados para o público, certo? Então, a questão da transparência e da ética esbarra diretamente nesses crimes que são cometidos por pessoal colocados pelos próprios políticos no papel de chefes do poder executivo, que no caso aqui em particular é o prefeito. E se esses 4 fatores que foram destacados aí forem cumpridos pelo nosso atual prefeito eleito Marcelo Crivella, ele formará aí as bases para que ele seja eleito a governador ou a qualquer outro cargo de relevante importância aqui no município e no estado do Rio de Janeiro. Isso será cobrado e o canal ficará de olho na sua próxima gestão. Um abração aí e a gente se vê no próximo vídeo.